Na sociedade ocidental dos dias atuais, as crianças nascem com alma. A alma e o corpo estão ligados. Um dos princípios centrais da fé cristã é que Jesus ascendeu dos mortos, certo? E eu acho que isso é muito tranquilizador para as pessoas, porque elas associam o corpo com identidade, a ter tanto alma quanto corpo. E, na verdade, no cristianismo é muito difícil separar o corpo da alma, porque eles descrevem praticamente um casamento entre um e o outro. A professora Alison Gopnik não acredita em uma alma eterna. Mas sua pesquisa na área inexplorada do cérebro das crianças a levou à conclusão de que o chamado espírito está mais próximo de nós quando somos crianças. Eu sou cientista, ateia e materialista, e eu acho que tudo que está aqui é tudo que está aqui. Mas eu também acho que há muitos sentimentos, experiências, intuições de conhecimentos e verdades que as pessoas citam quando falam sobre a alma, sobre o espírito ou sobre o transcendental. E essas experiências em que reconhecemos o significado, a beleza e a importância de tudo que está à nossa volta, na minha opinião, são momentos que ocorrem quando somos crianças. Essa é a minha máquina e eu quero que você descubra como a máquina funciona, tá bom? Alison tenta responder à pergunta: com que idade surge a identidade? Quando começa o penso, logo existo. Ela queria estudar bebês e seus colegas disseram que ela estaria perdendo tempo. Quando eu estudava em Oxford e já era aluna da pós-graduação, uma das pessoas de lá me falou, assim que eu cheguei, que todo o meu programa de pesquisa era inútil porque bebês não têm um córtex avançado. Eles não tinham nenhuma área do cérebro tão desenvolvida quanto os adultos. Qual desses seria melhor para fazer a caixa funcionar? O que você acha? Eu acho que é esse aqui. Depois de 20 anos de pesquisa, Alison ajudou a provar que os neurônios do cérebro das crianças apresentam mais atividade do que os dos adultos. O cérebro adulto seria um holofote e o da criança uma lanterna, iluminando todas as direções. Então eu acho que houve uma grande mudança no sentido de imaginar os bebês como coisas que só choram ou semi-vegetais. Agora, eles são quem tem mais aprendizado, resolvem os problemas mais difíceis e fazem isso bem rápido. Alison acredita que crianças em idade pré-escolar representam um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Seus estudos indicam que elas brincam e aprendem com o mesmo propósito. Ela acredita que nós aprendemos para sobreviver no mundo quando adultos e que brincamos para tentar imaginar maneiras de mudar. É como se, em vez de olhar só para uma parte pequena do mundo, elas tivessem consciência do todo e de tudo o que acontece em volta delas. Eu acho que um bom jeito de pensar nisso como adulto é imaginar o que acontece quando, por exemplo, você vai viajar para um lugar estranho. Tudo ao seu redor é uma coisa encantadora, sedutora, diferente, nova. E você tem uma consciência muito vívida e muito vasta de tudo que está te rodeando ao mesmo tempo. E eu acredito que é isso que acontece com um bebê. Os estudos de Alison mostram que o cérebro adulto só é ativado quando tentamos aprender algo novo, e ainda assim somente em algumas áreas. Na verdade, eu acho que uma coisa interessante sobre os adultos é que nós ficamos inconscientes em boa parte do tempo. Exames indicam que o cérebro de um bebê fica ativado na maior parte do tempo. Eu costumo explicar isso dizendo que, para uma criança, todo dia é como se apaixonar em Paris. Cada passo é um salto de paraquedas. Cada esconde-esconde é um Einstein descobrindo uma teoria. Eu acho que bebês e crianças novas estão genuinamente percebendo os aspectos da maneira como o mundo e o universo funcionam. Isso para mim quer dizer que eles são os exemplares do significado de ter uma alma. Mas a pesquisa de Alison mostra que quando uma criança se torna autoconsciente, sua atividade cerebral diminui e a conexão com o que alguns chamam de alma começa a enfraquecer. E entre os 3 e os 5 anos, começamos a ver crianças tendo o que chamam de memória autobiográfica. Não é só lembrar de informações do passado, até recém-nascidos conseguem fazer isso. É também construir uma narrativa que diz: eu sou a mesma pessoa que eu era no passado e sou a mesma pessoa que serei no futuro. A identidade que desenvolvemos quando crescemos ofusca nossa consciência infantil? Nós já estivemos mais próximos de nossas almas? O Dr. Frank Eckenhofer viajou até as florestas do Peru para tomar uma droga poderosa que ele acha que pode ajudá-lo a medir sua alma.
Ele vai usar a tecnologia do século XXI na forma de um eletroencefalograma para auxiliá-lo. Meu tema é o despertar da mente. E é muito perigoso dizer isso de forma científica, porque ele não parece um assunto científico legítimo. É um tema religioso, e nesse campo da consciência, o motivo por ele ser meio conservador é por tocar essa área delicada da ciência, onde se fica muito próximo do que é considerado religião. Então eu acho que existe uma resistência, uma incerteza sobre como trazer métodos científicos para esse limite, onde a ciência estuda a consciência, mas não só a consciência, e sim uma coisa que já é religião ou uma experiência religiosa. Recentemente, o Dr. Eckenhofer ficou intrigado com uma substância feita a partir de uma planta que altera enormemente a consciência. A substância é chamada ayahuasca. Dom Galermo é o xamã local, que domina a arte de preparar e provar a ayahuasca. Temos aqui a famosa planta ayahuasca. Ayahuasca é uma planta visionária, ¿no?, que los curanderos utilizamos para descubrir los secretos ocultos, ya sea dentro de la mente. A ayahuasca vem de uma palavra indígena que significa cipó da alma. Ela é vista por muitos como uma rota direta para o divino. A planta é ilegal em muitos países ocidentais e sua potência depende da habilidade do xamã que a cultiva, colhe e prepara. Como dicen, plantas sensibles, plantas inteligentes, pero dentro sí tiene su alma que nos escucha, nuestra voz, ¿no? Y muchas veces en sueño o intuitivamente o en visiones nos puede comunicar. A ayahuasca é consumida na forma de uma bebida. Partes do cipó da planta são amassadas e fervidas com folhas de chacrona em 30 litros de água. Depois é feita uma redução. A ayahuasca é o litro de líquido resultante. Ao longo dos séculos, aqueles que tomaram a bebida relataram experiências extracorporais e encontros com seres que só podem ser descritos como almas. O Dr. Eckenhofer concentra seus estudos sobre a ayahuasca nos níveis elevados de serotonina e atividades cerebrais dormentes que ocorrem sob a influência da droga. Ele já estudou os padrões cerebrais de monges budistas e acha que eles guardam um segredo. Monges budistas alcançam estados alterados de consciência por meio de meditação. Os budistas acreditam que chegam a um estado elevado de consciência que os deixa mais próximos do que chamam de alma universal. O Dr. Eckenhofer foi ligado ao aparelho de eletroencefalograma para descobrir se depois que ingerir a droga haverá alterações mensuráveis na atividade neuronal de seu cérebro. O eletroencefalograma é muito sensível à mudança mais sutil na consciência. Alterações de padrão enormes acontecem no eletro. Eu já fiz medições e descobri que existem frequências muito interessantes. E essas frequências são indicadores dessa mudança de estado. Eckenhofer bebe a ayahuasca e espera cerca de meia hora até sentir os efeitos. Depois, ele não será capaz de comunicar o que está sentindo. Somente o eletroencefalograma poderá captar dados. Bom, no começo você sente uma alteração sutil na percepção do corpo. E bem devagar a experiência psicodélica começa. É possível ver desenhos flutuantes e depois eles se mesclam com imagens que parecem ter formas mais complexas. Podem ser imagens de pessoas, de rostos. Depois parecia que eu estava sonhando acordado. E existe um outro nível de experiência chamado de jornada. Eu acho que essa jornada é quando ocorre uma experiência fora do corpo. Nessa hora parece que você está em outro lugar. Às vezes, quando estamos em outro mundo, encontramos algum tipo de entidade. É possível que essas entidades nos ensinem coisas. Assim como no cristianismo existem histórias de como as pessoas ouviram mensagens de
entidades angelicais que apareceram. Isso representa, isso traz uma chance em si. E às vezes, os movimentos são rápidos e complexos, de alguma forma, são sincronizados. Quando entra em um estado alterado, Eckenhofer começa a mover as mãos como se estivesse conduzindo uma orquestra invisível. Seus colegas de pesquisa esperam que o eletroencefalograma registre o pico de atividade, sustentando a teoria de Eckenhofer de que a ayahuasca pode indicar um caminho para tocar a alma. Eckenhofer se lembra apenas de impressões perdidas em sua própria consciência. Na manhã seguinte, ele já está no modo científico, examinando a história contada pelo eletroencefalograma. Assim que a ayahuasca fez efeito total, seu cérebro entrou em um estado de consciência ainda mais elevado. Bom, vamos começar aqui e vamos procurar alguma parte alfa. Nossa! Essa parte, olha! O que quer que tenha visto, Eckenhofer podia aparecer em um estado próximo do coma, mas seu cérebro estava em chamas. O resultado do eletroencefalograma prova que, em um estado parecido com um transe, o cérebro exibe padrões que mostraria em uma experiência extracorpórea ou em um êxtase religioso. Para ele, isso significa ver a alma. Para mim, a palavra alma é mais uma formulação ocidental. Na verdade, é um tipo ocidental de categoria religiosa. Eu sinto que a alma é um ponto de encontro entre uma dimensão amorfa de espiritualidade e o mundo físico. Talvez isso possa ser visto como alma ou ponto de ligação. Enquanto um grupo tenta encontrar evidência de consciência elevada dentro da própria mente, outro tenta ver se é possível criar este efeito construindo um cérebro. O monstro de Frankenstein. Um ser pensante criado pela ciência, mais poderoso do que seu criador. E no final, rejeitado por ser temido e mal compreendido. O famoso monstro de Mary Shelley sobrevive a quase 2 séculos de cultura popular porque a história de Frankenstein nos assusta até o fundo da alma. O Dr. Frankenstein era um cientista suíço obcecado pela centelha da vida humana. É até adequado que outro cientista tenha escolhido a Suíça para lançar um projeto equivalente no século XXI. Há 15 anos, o Dr. Henri Macran tem trabalhado em uma máquina modelada biologicamente que pode pensar como nós. O Dr. Macran é líder do projeto Blue Brain, que usa um dos supercomputadores mais potentes do mundo para fazer a engenharia reversa do cérebro humano. Muita gente pergunta por que está fazendo isso, ou então, por que quer construir um modelo? Se existem 6 bilhões de pessoas no mundo, vai servir para alguma coisa? Vai ser realmente útil? No fim das contas, nós só estamos tentando entender e aprender sobre o cérebro e sobre o que ele é capaz. Ele é a mesma coisa que nós? É o mesmo que um ser humano? Ele consegue captar isso? O objetivo do projeto é reproduzir a complexa estrutura do cérebro humano em um computador e ver se ele tem a habilidade de pensar como nós fazemos. Eu acho que o projeto Blue Brain é fundamentalmente diferente de outros modelos porque não estamos tentando construir um modelo da forma mais simples possível. Estamos tentando fazer um modelo da forma mais biológica possível. Se um cérebro artificial puder ser criado com características biológicas, Macran diz que não pode prever se ele se tornará ou não um cérebro consciente. Nossa estratégia é, se nós construirmos corretamente e entendermos desde o princípio, ele vai se desenvolver e vai falar e vai ter funções cerebrais elevadas, mas eu não sei, ele pode ter consciência ou não. Assim como o Dr. Frankenstein, a equipe do projeto Blue Brain usa material vivo para formar sua criatura. Não de humanos, mas de ratos.
Os neurônios humanos são impressionantemente similares aos dos ratos. Primeiro, um rato é decapitado. Em seguida, uma fatia fina de seu cérebro, ainda ativo, é submersa em um fluido cerebral artificial, o que possibilita que o tecido cerebral continue funcionando por várias horas. O tecido é colocado sob o microscópio e um único neurônio é extraído. Depois, as formas e reações básicas dos neurônios de rato ainda vivos são mapeadas. Estes gráficos são imagens reais do projeto Blue Brain e mostram a atividade dos neurônios de rato que o computador criou com sua mente. Qualquer mecanismo encontrado no cérebro humano pode ser replicado em uma máquina. Isso é consciência? Muita gente vai dizer, não, é só uma máquina, é só um software. Um programa não pode ter consciência. Outras pessoas como eu diriam, bom, nós somos um programa. Temos 100 bilhões de neurônios e conseguimos compreender com precisão o que está acontecendo em cada um. Os neurônios tirados de cérebros de ratos vivos formam o modelo da consciência artificial do Dr. Marcran. Seu computador mapeia e depois imita as ações dos neurônios. Basicamente, Marcran está construindo um cérebro, gerando por computador um neurônio por vez. O segredo é procurar a regra, e assim não precisamos estudar cada neurônio do cérebro. E depois construímos um modelo com 100 deles e não 1 bilhão. Assim que fazemos os 100, podemos analisá-los, podemos analisar as estatísticas e os padrões. E esses padrões podem ser usados para recriar toda uma diversidade, bilhões. Então hoje, na verdade, nós podemos criar mais de 200 tipos de neurônios diferentes e depois multiplicamos os neurônios como quisermos, não é limitado. Outras pessoas não têm tanta certeza de que o Blue Brain e outros projetos de inteligência artificial do futuro terão sucesso. Estas pessoas acreditam que a consciência é muito complexa. A inteligência artificial é interessante. Não dá para fazer um cavalo com penas. Seria muito difícil fazer um computador com pano. E não dá para fazer uma mente consciente com chips de silício. Construir um cérebro humano exigirá um computador 1000 vezes mais potente do que qualquer um que exista atualmente. Seria necessário um espaço equivalente a 3 campos de futebol para armazenar este computador. Mas Marcran diz que o objetivo de criar uma inteligência artificial consciente está ao alcance. Os dados estão aqui, a tecnologia está aqui para ser explorada. O poder de computação chegou a um nível incrível. Temos supercomputadores de pentaflops que fazem de 10 a 15 cálculos por segundo. É a primeira vez na história que esses fatores estão se reunindo, o que é exigido para pesquisa com base em simulação. Com esse encontro, é inevitável. Isso vai acontecer. O professor Marcran espera concluir o trabalho em seu cérebro artificial dentro de 10 anos. Quais propriedades este cérebro vai possuir? Ele irá se considerar igual a nós? Ele terá emoções e personalidade? Ele terá alma? Quando se fala sobre inteligência artificial, é claro que todos temos que pensar naquele momento em que vamos desenvolver uma coisa artificial que é um pouco mais inteligente do que nós. Talvez como consequência, assim que a gente conseguir fazer uma coisa um passo melhor do que nós, para realizar algumas funções, ela vai ser capaz de produzir uma inteligência 2 passos melhor do que nós. Então essa coisa vai ser capaz de produzir uma inteligência 4 passos melhor do que nós. E o processo continua assim e entramos em um tipo de ciclo infinito, que algumas pessoas chamam de singularidade tecnológica. A singularidade é prevista por futuristas como o momento em que as máquinas se tornarão conscientes e mais capazes do que os humanos. É um cenário perigoso, já que elas, teoricamente, poderiam nos dominar e até nos exterminar. Apesar de eu achar que a época da singularidade ainda está muitas décadas de distância, quando ela se aproximar, eu acho que é uma coisa que temos que desacelerar e pensar a respeito com cuidado. Se o professor Marcran for bem-sucedido, o projeto Blue Brain virá a ser a singularidade? Ele tornará a existência humana melhor ou muito pior? Se for algo maligno, ele permitirá que o professor Marcran o desligue? Será um monstro Frankenstein sem alma que matará seus próprios criadores? Hiroshi Ishiguro trabalha para projetar um mundo em que humanos e robôs são indistinguíveis. E, quase acidentalmente, ele está mexendo com a noção de onde a alma das pessoas começa e termina.
こっちはこれぐらいは大丈夫。これ触られた感じはないんだな。Ishiguro trouxe uma companhia para esta entrevista. Ele mesmo. Esse é meu androide ou meu geminoide. Ishiguro usou silicone, aço e impressões de moldes de seu próprio corpo para criar uma versão em tamanho real de si mesmo, que pudesse ficar em seu lugar na sala de aula. Ishiguro é professor na Universidade de Osaka. Ele quer ver como seus alunos irão se comportar quando forem forçados a interagir com seu androide em vez de interagir com ele. Ishiguro prevê o dia em que seus androides não irão apenas possibilitar que as pessoas estejam em 2 lugares ao mesmo tempo, mas que unam forças para realizar trabalhos desagradáveis, mas necessários. Ishiguro pensou muito sobre se seus robôs seriam avançados o suficiente para ter consciência. Mas os japoneses têm uma visão única que não iguala a consciência à alma. Tudo tem alma, sabe? As pedras e as cadeiras, as mesas, enfim, tudo tem uma alma. Eu acho que essa é a diferença fundamental entre o Japão e os outros países. Os humanos não são tão especiais para os japoneses. Os humanos fazem parte da natureza e só. Ishiguro faz parte de uma antiga tradição japonesa de construir máquinas que parecem vivas. De acordo com a tradição, a alma do criador está no objeto. E no Japão, acredita-se que a criação também deva ter uma alma. それは理論的にはね、魂がないとは言えるんです。それはそれで、日本人っていうのはどういうんですかね、魂を作り出すんですね。いわゆる盆栽にしても、生け花にしても、お茶にしても、すべてですね。いわゆるそういうまあ言うたら作り出すという。で僕らはこの人形を作る時に魂を入れるっていうんですね。でやはり一生懸命作るとですね、それがこう生きてるように思えてくるわけですね。O que é a alma? O que é a consciência? O que é a inteligência? O que é a emoção? Minha resposta é que essas coisas são subjetivas. Se nós acreditarmos que o robô tem alma, o robô vai ter alma. Quando eu desenvolvi o robô humanoide, todo mundo falou, esse robô tem emoção, sabe? Mas eu não implantei nenhuma função de emoção, tá? Então, obviamente, essas coisas são subjetivas e não objetivas. Ao dar personalidade e emoção a robôs, alguns humanos podem achar que eles têm alma. Em Okinawa, no Japão, robôs chamados Parô são produzidos aos milhares. Cada um tem a habilidade única de aprender a reagir a sentimentos humanos. Os Parô são companhia para a vasta população de idosos do Japão. Conhecidos como terapia robótica assistida, os acompanhantes mecânicos são equipados com uma tecnologia de reconhecimento de padrões capaz de ler o humor de seus donos e agir da maneira adequada para tranquilizá-los. Depois de conhecer seu dono, cada Parô desenvolve uma personalidade única e sua própria variação emocional. É uma simulação computadorizada de sentimentos. O objetivo final do professor Ishiguro é superar as emoções do Parô, construindo um androide que se move, fala e se parece com um humano. Além de seu geminoide, ele também criou uma androide com expressões emotivas avançadas. Equipada com um software de reconhecimento facial, ela é capaz de assistir a outro ser humano em um monitor e imitar sua expressão. O custo? $100 mil por robô. E há um desafio. O problema está ficando mais complexo. Por exemplo, o movimento do corpo. Isso é natural, essa reação também é natural, assim, tá? Mas, bom, um médico me falou que ele seria uma pessoa com uma lesão no cérebro e que eu preciso trabalhar com neurologistas. Preciso ter conhecimento maior sobre os humanos, para só então aperfeiçoar o robô.
O cérebro contém 100 bilhões de neurônios, espalhados por cerca de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos. A neurociência acaba de começar a descobrir como isso tudo funciona. Enquanto alguns cientistas procuram ativamente criar a consciência, outros se deparam com ela quase acidentalmente, encontrando a alma. Em um futuro próximo, algum deles terá que responder à questão: existe algo que sobrevive ao corpo? Bom, a consciência é um mistério. E eu acredito que quando criarmos um sistema não biológico que tenha o mesmo tipo de comportamento e a mesma complexidade ou riqueza de inteligência emocional, que também é uma forma de inteligência, ele também vai ser consciente. Se você perguntar para alguém, você acredita que tem uma alma imortal? Ou você acredita que tem alma? Eu acho que as pessoas vão expor suas esperanças mais sinceras e seus piores medos. Então, eu acho que é muito mais fácil nos concentrarmos no que podemos compreender. Na nossa inteligência, em como somos espertos, QIs. Sabe, isso é uma medida da alma? Certamente é uma medida da capacidade de raciocínio, do intelecto, mas não tem nada a ver com a imaginação. Mas é uma visão muito limitada do que é a alma e também uma visão muito temporal. Enquanto isso, outros acreditam que quanto mais buscamos respostas científicas, mais propensos ficamos a aceitar o fato de que a alma existe. Acredito que a ciência e a religião estão começando a se unir. Eu só acho que simplesmente vai levar mais tempo. Talvez daqui a 100 anos, muita gente desse planeta venha saber que a alma é real. O que parece certo é que a inteligência artificial será capaz de pensar como nós. E os robôs serão parecidos conosco em uma nova geração. Caso os dois forem combinados, os humanos viverão lado a lado com uma espécie inteligente e sintética. Se eles têm alma, é uma questão de debate exaltado. De qualquer forma, o século XXI pode ser a era em que a existência da alma será provada incontestavelmente. Seja qual for a resposta, os segredos da alma agora estão ao alcance da ciência.